Olá pessoal, hoje começa o Quantitativo Show, o programa que descomplica a pesquisa científica. Hoje vamos falar sobre o método quantitativo, aquele que transforma os números em conhecimento. Fica com a gente que tem muita novidade por aí. E para começar, nossa repórter foi às ruas para descobrir o que as pessoas compreendem sobre o método quantitativo. Vamos ver? É isso aí, Angela Davis, estamos nas ruas e a pergunta é unânime. Será que o pessoal sabe ou não sabe o que é uma pesquisa quantitativa? Então nós viemos descobrir. Vem comigo. Licença, senhora, qual é o seu nome? Oi, tudo bem? Meu nome é Luísa. Luísa, você sabe o que é uma pesquisa quanti? Não sei não, desculpa. Estamos aqui com o senhor Chagas e nós queremos saber. O senhor sabe o que é uma pesquisa quantitativa? Sim. O que seria para o senhor? Por exemplo, a gente hoje no nosso segmento, as empresas usam as pessoas para pesquisar os produtos de qualidade, como a bag, a carta. Então, para saber a quantidade de grãos no mercado. Isso, mas aí o senhor acha que a pesquisa quantitativa é expressa de que forma? Palavras, números, imagens? Eu acho que é mais produto. Você sabe o que é uma pesquisa quantitativa? Não sei. Não, já ouviu falar assim em algum jornal, algum noticiário? Não, primeira vez. Bom, estamos aqui agora com a dona Edna e a pergunta é a mesma. A senhora sabe o que é uma pesquisa quantitativa? Sim, pesquisa que mede quantidades, números. Perfeito, quantidades, números. A senhora já estudou algo parecido, já leu artigos, conhece onde? Curso da academia, já fiz curso, me utilizei. O que é isso? Nunca ouviu falar? Nunca. Então fica ligado que já você vai descobrir. Muito obrigada, repórter Ana Luísa, pelas suas contribuições e pelas entrevistas. Agora nós vamos entender com a ajuda da professora Teteste, a grande especialista, o que significa um método quantitativo. Vamos lá? Olá pessoal, boa tarde, eu sou a professora Teteste, sou especialista em pesquisa quantitativa e hoje junto com vocês eu vou tentar descomplicar um pouquinho esse método para que a gente possa aplicar de maneira mais facilitada na nossa prática acadêmica, certo? Então o método quantitativo ele trabalha sempre com números, medidas e estatísticas que serão transformados em dados objetivos e analisados a partir de gráficos, tabelas e cálculos, certo? Então quando eu escolho analisar um fenômeno, eu vou precisar da maior amostra sobre aquele fenômeno. Eu vou precisar coletar a maior quantidade de dados que eu conseguir sobre aquele fenômeno. E essa é uma das grandes características do método quantitativo. Eu preciso desse grande conglomerado de informações sobre o fenômeno, porque isso vai facilitar a chegada de conclusões sobre aquilo que eu estou analisando, certo? E aí, como é feita essa coleta no método quantitativo? É feita através de instrumentos padronizados com perguntas quantitativas. Você gosta? Sim. Não. Quantos anos você trabalha aqui? 10 anos. Qual a disciplina que você mais gosta? Português. Então são perguntas sempre objetivas, busca sempre essa objetividade, não dando espaço para subjetividade. Eu não quero saber o porquê daquele fenômeno acontece. Eu quero saber quanto aquele fenômeno acontece. Certo? E aí os meus resultados de uma pesquisa quanti vão ser sempre representados por gráficos e tabelas. Então os meus resultados precisam conter esses gráficos e tabelas que são a minha análise quantitativa, certo? Então, por exemplo, numa sala com 40 alunos, eu posso fazer uma coleta perguntando qual a disciplina que cada um prefere. E a partir da minha análise objetiva, eu posso inferir que 50% gosta mais de matemática, 10% gosta mais de português e 40% gosta mais de geografia. Então, vocês conseguem ver que eu consegui traduzir os números e chegar a um resultado para vocês, certo? E aí tem uma frase muito interessante que ela diz o seguinte, que o método quantitativo, ele transforma pergunta em números e números em conhecimento, né? Então, eu perguntei qual a disciplina que eles mais gostavam. E aí eu contei a quantidade que cada um gostava da disciplina. E eu consegui gerar esses números em conhecimento, certo? Mas em contrapartida, tem surgido uma crítica para nós pesquisadores quantitativos, que é justamente aquilo que eu venho falando, que a pesquisa quanti, ela quer saber o quanto aquilo acontece, né? Quantas vezes, quem gosta mais disso? Mas a gente não procura saber o porquê.
Eu sei que isso acontece muito, mas por que isso acontece muito? Então, essa crítica é voltada justamente para isso, para que nós, pesquisadores quant, tenhamos essa visão de mistificar o nosso estudo e poder fazer um estudo misto, um estudo quant e quali, né? Assim, é uma crítica até para mim mesma, que sou muito quantitativa, que gosto muito de números, então para mim é uma dificuldade de integrar essa subjetividade na minha pesquisa, na minha coleta, certo? Mas aí fica uma reflexão pra gente, né? Que a gente possa ler mais, que a gente possa se aprofundar mais e fazer o que for melhor pro nosso meio acadêmico, para que a gente possa sempre evoluir, né? Então, assim, eu espero que eu possa ter ajudado vocês sobre o conceito realmente do método quant, né? Eu quis expor isso. E agora, como cientista maluco, vocês vão entender como funciona esse método na prática, certo? Até mais, pessoal! Obrigada, professora! Agora, nós vamos compreender como o método quantitativo funciona na prática com a ajuda da cientista P. Valor. Olá, pessoal! Eu sou a cientista P. Valor. Hoje vamos entender de uma maneira mais prática como funcionam as etapas de uma pesquisa quantitativa. Bom, inicialmente, precisamos definir qual é a nossa questão de pesquisa, qual é o nosso problema. O que é que queremos estudar? Definido isso, partimos então também para a escolha do instrumento que iremos utilizar na nossa pesquisa. Esse instrumento precisa ser estruturado e objetivo. Então nós podemos trabalhar aí, por exemplo, com escalas, com testes, com checklists e com roteiros. Seguimos então para a seleção da amostra. A amostra ela pode ser aleatória, que vai acontecer por meio de sorteio, ou seja, sorteio dos participantes, sorteio do local onde realizaremos a coleta de dados, ou ela pode ser por conveniência, conforme necessidades pré-estabelecidas na pesquisa. Então, a conveniência ela pode acontecer em razão do tempo limitado para a realização da pesquisa, ou em razão da limitação dos locais que aceitaram o desenvolvimento da pesquisa, ou a limitação, por exemplo, de participantes que aceitaram ceder os seus dados para a nossa pesquisa. A conveniência ela pode vir também para atender necessidades do pesquisador ou do grupo de pesquisa, ou para atender a necessidade de um estudo direcionado. Então, se deseja-se estudar determinada característica, determinado perfil, determinado local, e faz-se a amostra por conveniência justamente para estudar fenômenos pré-estabelecidos. Agora que já temos o nosso problema de pesquisa, já temos o nosso instrumento e já definimos como vai ser a nossa amostra, precisamos pensar em como será feita a coleta de dados. O instrumento ele vai ser aplicado de que forma? De maneira remota ou de maneira presencial? Será realizada uma entrevista com a aplicação do instrumento para o participante, ou o participante vai fazer o auto-preenchimento do instrumento? O instrumento ele vai ser apenas enviado e o participante receberá orientações escritas ou receberá orientações diretas do pesquisador. Com os dados coletados, partimos então para a etapa de analisar os dados. Essa análise vai ser feita com auxílio de softwares, como o SPSS, o Excel, o Stata, entre outros. Essa análise ela pode ser descritiva, que tem o objetivo de resumir e, como o próprio nome diz, descrever quais foram os dados que nós encontramos na pesquisa, ou ela pode ser inferencial. A inferencial tem o objetivo de testar a relação ou a diferença dos dados. É nesse tipo de avaliação de dados, a inferencial, que temos os testes tão famosos como o t-teste ou o teste Q-quadrado. E aí, por fim, partimos para a apresentação dos dados e escrita do artigo. Essa apresentação de dados pode ser feita de diversas maneiras, com gráficos, tabelas, quadros comparativos. O pesquisador ele precisa encontrar a melhor maneira de apresentar os dados. Então, espero que vocês tenham percebido como a pesquisa quantitativa nos ajuda a transformar números e dados em conhecimento. E que tal agora a gente entender quais são as vantagens e os desafios que a pesquisa quantitativa nos traz? Viu? Como o método quantitativo consegue transformar números em conhecimento, agora vamos compreender as vantagens e as desvantagens e desafios do método quantitativo com a mestra correlação. Boa tarde, eu sou a mestra correlação, aquela que liga os pontos, busca padrões e ama quando os números contam uma boa história. Vamos conversar sobre as vantagens do método quantitativo? A primeira delas é a precisão e a objetividade. Com esse método, a emoção não interfere, os dados falam por si. Eu apenas interpreto com carinho e um gráfico de dispersão. A segunda vantagem diz respeito à facilidade de generalização, visto que quando bem aplicado, esse método me permite generalizar resultados por meio do resultado de um único grupo. A terceira vantagem é a praticidade na coleta e análise dos dados. Quando nós aliamos instrumentos de boa qualidade,
questionários validados, fechados, softwares, tudo isso aliado a uma boa análise estatística, os dados voam e os resultados retornam rapidinho. Prático igual receita de miojo acadêmico. Agora vamos falar de uma joia do método quantitativo, a reprodutibilidade. Este é o superpoder que garante que a ciência não seja baseada em um achismo de sorte, mas sim em resultados confiáveis e testáveis. É a reprodutibilidade que te dá a capacidade de reproduzir um estudo com o mesmo rigor metodológico, procedimentos e instrumentos em outro lugar do mundo, em outro contexto, com outro grupo e achar resultados semelhantes. E por que isso é importante? Porque te dá confiança na pesquisa e rigor científico. Mas nem tudo são flores nos gráficos. Vamos às desvantagens. A primeira delas é a falta de profundidade. O método quantitativo quer saber quanto e com que frequência, mas não pergunta como nem porquê. Cadê essa objetividade? A segunda desvantagem é o risco de desumanização do sujeito, visto que usar sentimentos e evidências, transformá-los em números, pode ser uma limitação cruel. O ser humano é mais do que um número na planilha, né, minha gente? A terceira desvantagem do método Quant é justamente a interpretação fria dos resultados. E por falar em interpretação fria, vamos a um exemplo geladinho. Digamos que 70% dos pacientes que têm câncer relataram dor intensa nos últimos 7 dias. Esse número é gritante, não é? Mas e aí, como é que essa dor afeta na vida emocional desse paciente? Como é que ele lida com isso no dia a dia? Qual é a história por trás desse número? Tudo isso o método Quant não nos mostra profundamente. Ele nos dá a superfície do iceberg, mas não mergulha. Outro ponto que todo pesquisador deve estar atento são os instrumentos de coleta de dados. De que forma eu vou coletar os meus dados? Como é que eu quero que eles reflitam a minha realidade? Tudo isso precisa ser bem embasado, com um rigor metodológico, para traduzir a sua realidade e te dar evidências científicas. Se você medir errado, caro amigo, o número pode até parecer bonito, mas o resultado é falso. E eu, como boa mestra da correlação, preciso dizer: números bonitos que mentem não servem para nada. E aí, fez sentido para você? O método quantitativo é como um microscópio que te mostra o que o olho nu não vê, mas não te conta a história que existe por trás da célula. E é por isso que eu, mestra da correlação, sempre digo: se puder, correlacione com sabedoria e, quem sabe, combine com o método qualitativo. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos chamar agora a nossa convidada especial, a doutora Valentina Variância, que vai explicar como a gente pode aplicar esse método na nossa pesquisa. Olá pessoal, meu nome é doutora Valentina Variância e hoje eu vou explicar para vocês como aplicar um método quantitativo na prática por meio de 5 dicas. A primeira dica é: defina uma questão de pesquisa clara. É importante que seja feita a observação de problemas em estudos anteriores da área que você estuda, e para os pesquisadores que estão começando, é interessante que seja feita uma revisão da literatura para dominar o assunto e identificar possíveis lacunas que ainda precisam ser investigadas. A segunda dica é: escolha instrumentos padronizados. É importante que o instrumento de pesquisa tenha passado por um rigor científico, sejam instrumentos validados, instrumentos que tenham passado por testes de confiabilidade, e as perguntas do instrumento devem ser perguntas claras, objetivas e de fácil entendimento. A terceira dica é: recolha os dados de forma organizada. É importante que todos os pesquisadores que estejam fazendo a coleta de dados recolham os dados da mesma maneira e organizem esses dados em planilhas, para posterior análise em softwares de análises estatísticas, como é o caso do SPSS. O SPSS, ele é um software que ele analisa os dados de variadas formas, a depender dos tipos de testes que você solicita. E ele gera esses resultados por meio de gráficos ou tabelas. Por isso que a quarta dica é: os dados podem ser interpretados por meio de gráficos e tabelas, a depender do tipo de teste que você solicita e da forma que ele entrega esses resultados. Por isso que é importante que esses dados estejam organizados. E a quinta e última dica é: interprete com cuidado. Os números falam, mas precisam de contexto. E lembre-se, o método quantitativo transforma dados em descoberta. Boa pesquisa e até a próxima! Muito obrigada, doutora, pela sua participação.
E com isso finalizamos o Quantitativo Show. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Fantástico. Oferecimento O Boticário. Doutora Valentina Valiança. Vai, Bianca! Uma questão de pesquisa. Meu Jesus, me ajuda, meu Deus. Vamos, meu filho. E vocês? Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir gravar nunca. Objetiva. E Aí eu fiz, oxi, inferno. foi. É isso que nas ruas e o quantitativo de cheiro. Eita! Vai. E não lembro. Coração não tem coragem de comer. Nem sabe. Eita, verdade, é verdade, verdade, concordo. Habla mais, habla mais. Tá bom, Maria.